Bom dia, Senhor meu Deus, maravilhoso. Bom dia, Senhor Jesus, maravilhoso. Bom dia, Senhor Espírito Santo, maravilhoso. Povo de Deus, bom dia e a paz do nosso Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Amados de Deus, hoje nós vamos refletir, amém? Hoje nós vamos refletir em Salmos 32. Salmos 32. Onde o título da mensagem vai dizer: a bem-aventurança de quem recebe o perdão. Glória a Deus. Vamos orar, vamos entregar a nossa vida nas mãos de Deus neste momento. E se você precisa liberar perdão, comece hoje. Comece a pedir perdão neste momento de oração. Porque às vezes você está intimamente pensando em fazer mal a alguém. Mas o melhor você fazer é se arrepender antes que seja consumado este mal, para que Deus te perdoe, amém? E que esse pecado venha ser coberto pelas mãos de Deus e você venha estar livre de fazer algo errado. Glória a Deus. Vamos orar? Senhor meu Deus, glorificado e exaltado seja o teu santo nome. Pai, nós te amamos e nós te adoramos. Entregamos, Senhor, nossas vidas na mão do Senhor. Pai, se há alguma enfermidade, Senhor, em nosso corpo, Pai, repreende, ó Deus, em o nome do Senhor Jesus. Pai, se há alguma enfermidade em nossa alma, Senhor, repreende, ó Papai querido, em nome do Senhor Jesus. Pai, perdoa, Senhor, as nossas fraquezas, nossas falhas. Unge, Senhor, nossos olhos, nosso coração, nossos ouvidos, para que venhamos estar atentos à palavra do Senhor. E quando ouvirmos, ó Pai, a Tua palavra, venhamos ser libertos. Venhamos ser libertos pela palavra do Senhor. E venhamos entender que nós pertencemos ao Senhor. Em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Salmos 32 vai dizer assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Amém? Glória a Deus. Amados de Deus, quando nosso Senhor Jesus, Ele venceu as tentações que Satanás o tentou, nosso Senhor Jesus se apressou para cumprir a vontade de Deus, seu Pai e nosso Pai. Ele começou a pregar o arrependimento, dizendo, em Marcos, capítulo 1, versículo 15, o nosso Senhor Jesus ele vai dizer assim: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Senhor. Amém? Então, como o pecado pode ser coberto? O pecado, ele começa dentro do íntimo da pessoa. É neste momento que a luta começa dentro da pessoa. Arrepender e não fazer o mal, ou fazer e consumar o pecado. O nosso Deus maravilhoso, amados irmãos, alertou Caim em Gênesis, capítulo 4, versículo 7,
O nosso Deus, ele orienta Caim, porque o pecado estava em seu íntimo e não havia sido consumado. Nós vamos ler essa passagem para os irmãos refletir, amém? Gênesis 4:7 vai dizer assim: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então, amados de Deus, se o pecado já surgiu dentro do seu íntimo, amém? Mas ainda não foi consumado, busque a presença de Deus. Peça a Deus perdão. Peça a Deus perdão antes que você venha fazer um mal para a vida de alguém. Em o nome do Senhor Jesus. Então, amado de Deus, é muito importante que nós venhamos nos vigiar todo dia. Nós devemos vigiar quando vamos falar com as pessoas, quando vamos planejar, tudo que nós planejamos, se vai fazer mal para outras pessoas. Se for fazer mal, amados de Deus, busque a presença de Deus e peça a Ele conselho. Evite cometer pecados, amém? Evite cometer pecados. Glória a Deus. E no versículo 2 de Salmos 32 vai dizer assim: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Amém? Glória a Deus. Amados de Deus, no versículo 2 diz o seguinte: que este homem não busca satisfazer a própria vontade, porque nele não existe má fé e nenhum engano. Amém? Ele realmente é servo do Deus Altíssimo. Em João capítulo 1, versículo 47, o nosso Senhor Jesus fala a respeito de Natanael. Vamos ler lá para nós refletirmos o que Davi está dizendo aqui. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, cujo espírito não há dolo. Amém? Vamos refletir. João 1,47 vai dizer assim: Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estava debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então, nosso Senhor Jesus afirmou que realmente Ele é Filho de Deus, e que Natanael veria os céus abertos, e anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém? Glória a Deus. Então podemos dizer que em nosso lugar particular de oração, somente Deus pode relatar que nos viu quando nós o clamava às ocultas. Amados de Deus, eu acredito que quando eu busco a presença de Deus para a minha vida, as trevas se afastam e a poderosa luz de Deus me cobre, e somente Deus me ouve, porque eu o invoquei para me ajudar. Amém?
Nós vamos ler outra passagem também, que está em Joel. Joel 2,32 vai dizer assim: E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Amém? Glória a Deus. No versículo 3 de Salmos, capítulo 32, vai dizer assim: Enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Glória a Deus. Amados de Deus, no versículo 3, Davi deixa claro que quando a pessoa não pedir perdão e voltar para Deus, seu estado físico sofre as consequências. Porque somente Deus pode nos curar tanto a ferida da alma como a ferida do corpo. Então, no Novo Testamento, nós podemos observar a fé das pessoas, que mesmo rastejando no pó da terra, não deixou de buscar a presença do Senhor Jesus. Em Marcos, capítulo 6, versículo 56, vai dizer assim: Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla da sua veste. E quantos a tocavam saíam curados. Glória a Deus. Então é necessário, amado de Deus, que venhamos buscar a presença de Deus. Buscar a presença de Deus cessantemente, para que a nossa alma venha encontrar em repouso e receber a cura através do nosso Senhor. E o nosso corpo também receber a cura através do nosso Senhor. Amém? Então Davi ele deixa bem claro aqui para nós, no versículo 3 do capítulo 32 de Salmos. Glória a Deus. Versículo 6 vai dizer assim: Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação, e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte não te obedece. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos que sois retos de coração. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluias, aleluias, aleluias. Amados de Deus, hoje a mensagem ela foi grande,
mas nós aprendemos que nós devemos sim buscar a presença de Deus todos os dias. Amém? Buscar a presença de Deus todos os dias. Davi, ele vai falar no versículo 4 o seguinte: porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Então nós devemos buscar a presença de Deus, entregar a nossa vida na mão de Deus e pedir perdão a Deus. Quando você no seu íntimo começar a pensar coisas erradas, planejar coisas a fazer ao teu próximo ou a ti mesmo, que não glorifica e que não exalta o nome de Deus, então se arrepende-se logo, antes do ato ser consumado. Busque a presença de Deus, arrependa-se do seu pecado e volte para Deus, para que Ele possa te livrar. Amém? Glória a Deus. Amanhã nós vamos meditar em Salmos capítulo 33, onde o título da mensagem vai dizer: Louvor ao Criador e Preservador. Amém? Então Deus, ele vai preservar a nossa vida. O tempo todo que nós estamos lendo Salmo, Deus está preservando a vida daqueles que creem na palavra dele. Amém? Fica na paz. Ótima quarta-feira para você e sua família, em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus.